Fábio, qual que é o maior erro das marcas nas redes sociais? Todo mundo ama comprar, isso é fato. Sim. Todo mundo quer comprar. É gostoso demais, né? Mas ninguém gosta que ninguém venda. Um dos motivos das vendas online crescer é porque você não tem um vendedor chato. Enchendo as paciências. Tá lá, mas eu preciso vender. Você vai vender. Mas primeiro você tem que criar relacionamentos. As redes sociais são uma rede de relacionamento. E as marcas precisam se relacionar. Fala pessoal, olha, estamos começando o nosso primeiro programa Falador. E olha, hoje eu estou aqui com um convidado sensacional. Ele é publicitário há quase 20 anos, ele é pai, ele é marido e detalhe, ele é um cara que veio aqui para conversar sobre coisas que têm acontecido muito no nosso dia a dia, que é a arte de contar histórias. Cada momento da nossa vida temos que contar histórias e pessoas que crescem, que se desenvolvem, elas conseguem fazer isso como? Sendo boas contadoras de história. Nós temos o exemplo de Jesus, por exemplo, que há mais de 2000 anos é falado porque era um bom contador de história. Porém, ele, publicitário, ele vai trazer para nós várias informações e várias dicas sobre como dentro da publicidade você pode utilizar isso e contar histórias que vendem. Então, se você é empreendedor, se de repente você que quer mergulhar nesse universo, fica comigo nesse programa que eu tenho certeza que várias coisas bem bacanas você vai aprender e eu também vou aprender porque eu aqui sou um mero mortal, estou disponível a aprender. Então, bora conhecer Fábio! Fala aí, Douglas, beleza? Boa, Fábio. Quando foi que você percebeu, cara, que trabalhar com comunicação era o seu caminho? Olha, na verdade, eu fiz FIEC, fiz administração e tinha a área de marketing, né? Eu sempre gostei muito assim, e por incrível que pareça, eu era da turma do fundão. Era a turma assim, do pessoal que tinha umas ideias diferentes, porque curso técnico de administração, você tem contabilidade, você tem RH e umas áreas, e o marketing era o pessoal que tinha uma... Era meio assim fora da curva, né? E aí eu comecei a gostar muito dessa área, né? E aí eu comecei a pesquisar o que era marketing, publicidade, design, eu comecei a ver bastante coisa e eu me apaixonei por publicidade. Que eu vi que publicidade tinha um toque meio de criação. Marketing de um lado mais de análise. E eu falei assim, cara, eu gosto de criar, gosto de fazer algo diferente. Aí eu comecei a partir pra publicidade e tô aí há mais de 20 anos aí, não me arrependo não. Que legal. Olha, você tá há quase 20 anos de carreira e o que mudou na sua essência da publicidade, assim, durante esse tempo? Você começou com uma visão, de repente você foi mudando um pouquinho, ou você permanece dentro daquilo que você almejou lá no início? Na verdade, nós somos assim de uma geração de comerciais de TV, né? Sim, então, a gente era apaixonado. Nossa, era bom demais. Nossa, é uma delícia ver comercial de TV. E aí com as redes sociais foi diminuindo essa questão de um monte de comerciais de TV, mas tem muitos anúncios nas redes sociais, muitos tipos de vídeo. Hoje em dia ficou mais fácil. Todo mundo pode produzir um vídeo legal. Então, o leque foi muito maior, né? Então você tinha um lado... Eu comecei a me inspirar em grandes agências de publicidade e hoje a gente se inspira em vários produtores, né? Então, que nem a gente mesmo produz vídeos e a gente vê várias referências, então é fantástico. E, assim, eu acredito que a criatividade, ela tá ficando um pouco escassa, porque é muita gente produzindo e poucas pessoas realmente com poder criativo muito grande. Por exemplo, não sei se é o excesso, talvez seja o excesso de publicidade, mas... A gente não tem mais aqueles comerciais que marcam como marcava antes, né? Ao ponto de até hoje você lembrar de um jingle, de você lembrar de uma brincadeira, de um comercial diferente. E hoje parece que tá esquecível as publicidades, né? Ela fica um pouco, na verdade você tem tanta gente criando tanta coisa ao mesmo tempo, e aí você começa a ver que nesses dias eu vi um vídeo e achei super legal, falei, incrível, falei pra Sara, Sara, fica vendo, daqui a pouco todo mundo vai gravar um vídeo igual esse. E não demorou muito, daqui a pouco tava no TikTok, Instagram, Shorts, tava pra todo lado, a mesma ideia, a mesma brincadeira, a mesma piada, o mesmo meme, sendo falado de várias formas, né? Sim. Mas o que eu acho legal é que essa questão de você ter histórias, elas são olhares diferentes, né? Então, eu vi um vídeo, era um motoboy falando, o outro era um outro entregador, o outro era um pintor, mas a ideia era a mesma, né? Mas eu ainda gosto de ver alguns comerciais. Esse dia eu tava vendo um comercial antigo. Os comerciais antigos dá aquela sensação gostosa. Eu gosto de ver. Como começou, né? Com esses comerciais assim, você ouvia os jingles, você ouvia aqueles... Marcava mesmo, né? Marcou bastante. Muito. E eu tava hoje mesmo falando, eu tava me preparando pra conversar com você. Eu tava falando daquele comercial do shampoo, que foi genial. O cara entrou, pegou o shampoo da esposa e lavou o cabelo e saiu com aquele cabelo e tudo. E aquilo a gente lembra até hoje, ganhou
competições e tudo de melhor comercial. E é fantástico essa ideia, né? Eu sempre brinco, né? Como será que é a reunião de brainstorm, onde o cara tá lá de boa, de repente fala, pô, vamos fazer tal coisa? É incrível. Que é uma ideia assim que você fala, caraca, como alguém pensou nisso? E por que contar histórias é fundamental para vender produto? Você acha que isso muda ou é simplesmente só mais uma estratégia? Você acredita que essa ideia de contar histórias é algo assim realmente muito importante para se vender produto hoje? Com certeza. Eu sempre. Até que você falou aqui na introdução de Jesus, eu falo assim: Jesus é um primeiro grande marqueteiro. Cara, você tem uma série de vídeos sobre isso, né? Onde as pessoas podem encontrar essa série de vídeos? Tá no meu canal no YouTube, Fábio Campanhol, pode procurar lá, são 7 vídeos. E nele eu conto assim, algumas estratégias de marketing que a gente usa hoje, que elas são encontradas na Bíblia. Não com os termos que a gente tem hoje, claro, né? Porque muitos termos são em inglês e tal. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Você pode pegar, é o mesmo. E o que eu mais gosto, eu falo assim, que é o storytelling. O storytelling, eu falo assim, Jesus é o cara do storytelling. Porque você tem, todas as parábolas que você tem na Bíblia, elas são histórias que foram criadas. Jesus inventou aquelas histórias, elas não são reais. Né? Eu fiquei em choque o dia que eu descobri que as parábolas não aconteceram. Sim. Assim, Jesus inventou uma história para contar. Só que daí você entende, né, que aquela história, ele criou personagens, criou toda uma história e tem todo o ensinamento por trás daquela história. E todo mundo entende a história porque ela se identifica com os personagens. Então você tem lá a parábola do filho pródigo, aí você fala assim, em algum momento você vai olhar, eu sou o filho pródigo, eu sou o filho que ficou, eu sou o pai. Em algum momento você se identifica com um personagem, aquilo mexe com você e você entende todo o ensinamento, você fala assim, era isso que ele queria dizer com essa história. Então, não é só a história em si, né? Foi Jesus contando ali para chegar no ensinamento. E hoje a gente tem a publicidade, até mesmo nas redes sociais e grandes comerciais de TV ainda continuam, eles contam histórias o tempo todo. É claro que você tem formatos diferentes, você tem, por exemplo, um vídeo mais longo contando uma história, você põe detalhes, mas você pode ter o storytelling, né? Você tem histórias contadas através de headlines, títulos, frases, posts, fotos. Então você tem, por exemplo, uma foto de um antes e depois, ela conta uma história. Sim, uma história de transformação, né? Tem até mesmo as empresas de emagrecimento, elas utilizam muito esse antes e depois, que é uma jornada que a pessoa olha e fala, uau! É possível. É possível. É mágico, assim, tipo, você olha e às vezes a pessoa tá passando por essa dificuldade, ela quer perder peso e tudo mais, aí quando ela olha esse antes e depois, e é só uma foto, né? Às vezes não tem uma descrição, toda. Contou a história toda. Eu acho muito, muito, muito legal essa questão que você tá nos trazendo sobre a questão de Jesus, de ele ser um contador de histórias, porque se a gente pegar na linha do tempo, todas as pessoas que marcaram épocas, elas contaram boas histórias, né? É isso aí. E elas souberam. E vale lembrar que a gente teve um tempo no mundo onde não tinha nada escrito, então era tudo muito verbal, era muito conversando. E talvez, eu acredito que os movimentos com as redes sociais, a gente tenha perdido um pouquinho essa habilidade de contar histórias, porque a gente vê muito material bom, mas também a gente vê muito material ruim, muita publicidade ruim. E assim, qual foi a primeira vez que você entendeu que contar uma boa história, ela vale mais do que uma baita de uma oferta? E qual é o reflexo que isso traz? Porque a oferta, vamos dizer assim, tem a lenda da oferta irresistível, né? Muitas pessoas falam isso, né? Ah, tem a oferta irresistível. Beleza, a gente tem lá. Mas muitas vezes o contar uma boa história sobressai a oferta irresistível. E eu percebi que o movimento do marketing digital, por exemplo, está utilizando muito mais o contar uma boa história, uma jornada, do que fazer realmente ofertas, promoções e tudo mais. Então, nessa questão, qual foi a primeira vez que você teve esse estalo de falar, pô, vale mais a pena contar a história? A oferta, se você for ver, ela está muito relacionada à promoção. Alguma coisa que tá... Porque ofertar é você ofertar alguma coisa, mas oferecer, geralmente, né? Quando fala oferta, você já associa com uma promoção, um desconto, alguma coisa. E as ofertas, ela atrai os olhos, né? As pessoas ficam lá, só que ela não fideliza, porque se você vai por preço, você vai embora por preço. Se você tem o seu negócio baseado em oferta, com certeza alguém vai fazer uma oferta melhor e o seu cliente vai para aquele cliente, para aquela outra empresa. Ele vai mudar de marca, porque ele não criou um laço com você, ele vive de oferta. Então se a empresa, a comunicação dela é sempre oferta, promoção, desconto, compre um, não sei o que, ela vai se basear, ela atrai esse tipo de cliente. É o cliente que não fideliza.
Quando você conta histórias, você fideliza o cliente. Por quê? A história, o cliente ele associa a história dele com a sua. O que você está contando, ele se identifica. Então toda história, ela tem, né, um auge e ela tem um personagem. Uhum. E geralmente essa história que está acontecendo é algo, às vezes pode ser algo que está acontecendo comigo, com você. Aí eu vejo aquele personagem e falo, sou eu. Né? A gente falou agora de emagrecimento. Imagine, Sim. você tem uma pessoa que ela é obesa, tá lutando para emagrecer. Aí você vê o anúncio antes e depois. Antes eu era... Aí ela começa falando, eu tinha problemas de autoestima, eu tinha dificuldade de me relacionar e papapá. Eu comprei o produto X e hoje minha vida tá assim. É claro que a gente tá dando um exemplo bem rápido assim. Sim. Mas tem uma história. A história que teve a dificuldade, teve o problema, teve o produto, a solução, que seria a oferta, e ela tem a transformação. A oferta não fideliza ninguém. Você atrás, pode até vender uma vez ou outra. Ele traz aquele cliente mais prostituto, né? Que tá atrás sempre do mais barato e não de realmente ter aquela identificação com a marca e tudo mais. E você me fez lembrar de uma propaganda de Dia dos Namorados que eu achei fenomenal. Porque ela em nenhum momento parece uma propaganda. Você assiste assim e você fala, não, deve ser um pedaço de um episódio de alguma série, alguma coisa assim. Que a moça, ela passa por um problema e ela perde a memória. E ela ama o cara e tudo mais, só que ela não lembra mais do cara. E o cara fica triste. Né? Não, era do rapaz, da moça. Ah, então tem outra também, ó. Que Mesmo... o perfume fez com que ela lembrasse dele. Foi uma história incrível. Cara, genial. Tipo assim, é o comercial de um perfume, só que em nenhum momento eles oferecem o perfume nem nada. Mas eles fazem aquela conexão de, olha, o cheiro é tão bom que faz a pessoa lembrar de você, independente da circunstância. É fantástico. Isso foi uma história. É uma história. Ela não teve uma oferta. Compre meu produto. X desconto. Não sei o quê. Mas ela vendeu todo um... E fica inesquecível, né? Fica inesquecível. Porque é inesquecível porque você se identifica com a história. Você se identifica com o personagem em algum momento. Aquilo que faz você... E quando você vê que tem uma transformação, aí você fideliza a marca. Mas, Fábio, você tá falando isso e eu tô até entendendo, mas pra nossa audiência, o que faz uma pessoa se prender assim numa história, ele realmente prestar atenção? Porque... se fosse só contar a história, seria muito simples. Você pega lá a história dos três porquinhos, você pega as fadinhas e tudo mais e, nossa, contamos uma história. Mas não é bem assim. A gente sabe que precisa ter... Você falou um pouquinho sobre essa questão de identificação, mas existe alguma coisa assim, de repente, alguma estratégia que você fala, olha, se a pessoa pensar dessa forma, prende a atenção de fato? Porque... é o que eu acho mais difícil, você realmente fazer com que a pessoa preste atenção, porque é muita coisa, é muita tela pra gente competir. É bem isso aí. A gente for ver, o storytelling, ele começa basicamente no cinema. Então, o enredo de um filme é o storytelling. E todo filme você percebe que tem um começo, que você tem a apresentação do personagem, aí primeiro depois você tem um problema, você tem a queda, né? O personagem caiu no problema, aconteceu alguma coisa, e depois você tem a reviravolta. E nós queremos sempre a reviravolta. Toda a história, você pode ver, história de princesa, história de heróis, todos os filmes, ele tem um momento que a pessoa que se apresentou, você começa a se identificar com ele, é seu pai, seu filho, seu irmão, você começa a identificar ali alguns personagens. E aí você tem o problema, tem aquele problemão do filme. E aí você tem a virada. A virada que a gente sempre espera essa virada. No marketing é a transformação. A gente espera sempre a transformação. Ninguém quer comprar um produto porque quer um produto. Você quer a transformação que aquele produto traz pra você. Você não vai no médico porque você gosta de ir no médico. Você vai no médico porque você tá com uma doença, tá com um sintoma, você quer resolver aquele problema. Você não vai no mecânico porque você, eu gosto daquele mecânico. Não, eu vou no mecânico porque tem um problema no carro, ou quero fazer uma revisão para evitar um problema que eu quero passar com minha família. Então você tem, a gente quer sempre resolver algum problema, ou evitar algum problema. E nos filmes ele tem essa história todinha, ele é contada. E a gente quer sempre ver a reviravolta. A gente quer ver o herói de volta no topo. Quer ver aquela música crescendo e o herói voltando. Aí você vê na publicidade, você fala assim, eu vou ser esse herói, eu vou comprar esse produto, vai ajudar no meu problema. Só que muita gente usa disso, né, de uma forma até que errada, né? Porque você tá trazendo uma história de transformação, você precisa realmente transformar a vida da pessoa. É o que faz as marcas serem elas precisam ser autênticas. Então não é só contar histórias, você tem que ser autêntico, você tem que trazer o seu produto, você tem que saber o quanto que o seu produto vai transformar a vida daquela pessoa, para você poder contar essa história. Porque senão vai ser uma oferta mentirosa,
disfarçada de história. E hoje a gente encontra muito essa questão da propaganda enganosa, né? Que ela te oferece várias coisas, ela fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que é que nem aquela pomada que curava Da tudo, banha do peixe né? elétrico. A banha do peixe elétrico. Nossa, cara, essa pomada fazia de tudo e as pessoas, elas acreditavam, compravam e não fazia nada. Não tirava nem espinha se deixasse, sabe? É uma coisa que nem, por exemplo, a Minâncora. Lendária essa pomada. E até hoje eu não faço ideia pra que serve, porque eu conheço gente que usa pra espinha, eu vejo gente que usa pra machucado, eu vejo gente usando pra desodorante, passa na axila e tudo. E eu fico tipo, tá, no fim, pra que serve? É que nem, por exemplo, a água tônica. Eu comprei água tônica, daí eu tava olhando assim, eu falei, tá, pra que serve a água tônica? Porque eu vejo gente tomando pra, eu tô com mal de estômago, tomo água tônica. Eu quero fazer um drink, compro água tônica. Aí eu fui descobrir que é um remédio pra malária. Eu falei, meu Deus do céu, como assim é um remédio pra malária? Água tônica? Aí toda uma explicação, daí eu falei, aonde nós fomos parar que um remédio pra malária virou pra estômago e tudo mais. Então essa mudança das coisas eu acho muito extraordinário. E vai muito do contar histórias, porque é alguém que contou, porque foi bom pra isso e cai no conhecimento popular, né? Isso. Porque se você for ver a marca em si, você nunca vai ver a marca falando assim, não, é porque o nosso produto faz isso, isso, isso. Mas o popular também muitas vezes muda as características do produto, né? O exemplo da água tônica, que faz bem pro estômago, vira drink, que não sei o quê, mas que foi feita pra um objetivo totalmente diferente. Você acha que além dessas questões de propaganda enganosas, as pessoas também têm o poder de mudar essa visão da marca de uma forma que às vezes faz até a marca. Falando agora pela questão do publicitário dentro da empresa, dele observar o mercado e falar, pô, é boa essa ideia aqui. Só que foi um cara, um Zé lá do não sei o que, tal, que inventou. E aí ele falou, pô, tem essa pesquisa de mercado que acompanha isso? Existe, são as tendências, né? É claro que o produto ele foi criado para algo específico. Sim. Mas aí você começa a ver uma tendência para outra coisa, a marca pode ver, né? Que na verdade a gente tá falando um pouquinho de branding. O branding não é o que a marca fala que ela é. Não é logo, identidade visual. Muita gente acaba às vezes confundindo. O branding é a percepção que o cliente tem da sua marca. Sim. Então, por exemplo, você tem a Coca-Cola, ela não anuncia que ela vende refrigerante. Ela vende emoções. Exato. Momentos. Agora ela voltou com o nome nas garrafas, né? Você percebeu? E isso aumentou absurdamente o volume de compra da Coca-Cola por conta dessa questão da identificação, né? Eu tô atrás de um Douglas nas latinhas, até agora eu não encontrei. Mas eu acho muito legal essa questão do branding. Mas quando você fala de contar histórias, você como publicitário, você tem na tua empresa lá, que eles te contrataram e você cria uma história. Tá tudo lindo, maravilhoso, tal. Eu tô com o objetivo, tá bombando a campanha. Aí o tiozinho lá do outro lado do país ou do outro lado do mundo comprou o teu produto, gostou, só que ele usou pra uma coisa nada a ver. Nada a ver. E ele faz um stories, ele posta um vídeo, um reels, falando, gente, esse produto aqui fez isso, explode a venda. Como você, publicitário, reagiria a essa situação de tipo, tá, mas, por exemplo, a água tônica, não, é um remédio, de repente o cara, se você juntar água tônica com vodka, fica bom, não sei o que, explode um monte de gente comprando pra botar. Daí você olha e você fala, mas e a malária? O que acontece com isso? No seu caso, assim, de repente, um cliente que, se acontecesse alguma coisa assim, vocês ficam em choque, assim, tipo, meu Deus, e agora? Como que é os bastidores de uma situação dessa? É que é difícil de uma hora pra outra todo mundo descobrir que o produto serve pra outra coisa. Sim. Com certeza leva uma série de anos, ou muito tempo até mudar, que nem a Coca-Cola começou a ser vendida numa farmácia. Ela era um xarope na farmácia. Sim. Hoje você encontra ele em todo lugar. Você tá na estrada, tem Coca-Cola. O Viagra nunca foi feito pra questão sexual, né? Ele era um remédio pra outra coisa. Alguém... Opa, isso aqui funciona diferente. E bora! Tá vendo? Conhecimento popular que às vezes modifica o produto também, né? Sim, alguns casos, que nem se for um produto muito pra saúde, não vai poder simplesmente mudar. Tipo, agora a gente é pra tal coisa. Existem estudos, tudo. Mas tem coisas tem alguns produtos que podem, realmente, o público mesmo, começar a usar para outra coisa. Sim. E a marca aproveitar essa tendência. Ela vai identificar uma tendência, ela começar a se posicionar
para vender Pra aquilo. aumentar o mercado dela. Isso, para aumentar o mercado, ou para transicionar o produto, ou para lançar um novo produto. As marcas precisam estar atentas o tempo todo em tudo que está rolando. E hoje tem as trends, tem tendências, então é até mais fácil de ver o que está rolando na internet. Você fala assim, opa, meu produto estão gostando para fazer isso, né? Será que vale a pena eu mudar aqui um pouquinho para ele? Ou vou posicionar melhor para não mudar o produto, Sim. né? Porque pode acontecer também. Eu não quero que falem disso, né? Eu quero que fique aqui. Então é importante você estar atento a todas as tendências do mercado para você ver para onde que vai a sua marca. Eu perguntei dessa questão porque eu queria chegar nesse ponto mesmo que você levantou. Às vezes, a publicidade, a empresa não quer ir para aquele lado. Exemplo disso é a Ferrari, que teve 2 casos que... o cara falou que qualquer pessoa, se trabalhasse, se esforçasse, poderia ter uma Ferrari. A Ferrari foi lá e falou, não é todo mundo não, devolve a Ferrari aí que não existe isso daí. O outro foi lá, alguém adesivou a Ferrari. Aí ela disse, não, a Ferrari não adesiva. Então, existem produtos que os caras são tão zelosos pelo objetivo deles, que quando existe essa anomalia, vamos dizer assim, do público, eles vão lá e corta. A Ferrari, eu fiquei caraca, a Ferrari pediu de volta. Não é todo mundo. Pode comprar outra depois, viu? Então. Não pode comprar. É por essa questão, porque assim, eu queria te perguntar, você pensa primeiro no produto ou na história quando você vai fazer a campanha? Porque, que nem, eu escrevo. Quando eu vou escrever qualquer coisa, eu penso primeiro no meu cliente final, vamos dizer assim, que é o que? A pessoa que vai estar lendo. Quem lê meu texto é o meu cliente. Então eu penso nela. Eu penso em como eu vou tocar ela. Só que quando você vai contar uma história, eu acredito que seja assim, porque é a forma como eu escrevo também. Pensando na minha pessoa final. Você pensa primeiro na história ou ensina o produto? Como que funciona esse mecanismo, essa engenharia? Porque é algo extraordinário que as pessoas fazem, né? O contar histórias utilizando o produto, que a gente viu vários exemplos aqui de marcas que às vezes elas nem falam do produto, mas elas contam uma história tão bem feitinha que você fala, caraca, uau! Só para te exemplificar, a marca de cereais nos Estados Unidos foi impulsionada, e o suco de laranja foi impulsionado nos Estados Unidos simplesmente por eles colocarem na mesa de café nos seriados, filmes e essas coisas. Eles não falaram, olha, toma, faz, não sei o quê. Eles simplesmente, as empresas começaram a colocar o pote de sucrilhos, olha eu dando uma aqui, o suco de laranja e tudo mais, e as vendas fizeram... Não foi ninguém falando assim, olha... comer cereal de manhã faz bem, ou tomar um suco de laranja faz bem. Foi uma coisa que eles induziram. Então, assim, você pensa primeiro na história, ou você pensa no produto em si, ou de repente você fala, não, Douglas, eu tenho uma terceira via aqui que, na verdade, é assim, assim, assim. Como que é esse por trás de tudo? Você tem um pouco dos dois lados, né? Se você tá lançando um produto novo, você pensa na história. Que nem Sim. você escrever um livro, você escreve a história. E com certeza você, que nem, tô até com o seu livro tá aqui, ó, Correntes do Abuso. Ó. Com certeza você teve uma personagem, ou mais de um personagem, você escreveu a transformação dela a dor, porque quem passa por abuso é uma dor. E ela, no seu livro, ela conta como os casos, e assim, a pessoa vai lendo, ela se identifica, quem passa por situações assim, ela vai se identificando com o personagem, com o seu livro, e ela fica imersa na história, porque ela fala assim, sou eu aqui, né? Tá contando a minha história, tá falando comigo. E aí no seu livro também tem a transformação. Então se você lançou um produto, você cria o seu produto através da história. A história toda, você já vai pensando. Então o Pedro Superti falava muito, né, que assim, ele tem várias linhas, né? Eu não gostei muito das linhas dele atuais, né? Mas eu gostei das antigas. O antigo, o Velho Testamento, né? O Pedro do Velho Testamento. Isso, do marketing de diferenciação. Sim. Que ele fala assim, que qualidade não é diferencial. É obrigação. Você tem que fazer algo de qualidade. Né? Sim. Mas como você se diferencia? Para você se diferenciar, você tem que entender o seu produto, entender o seu cliente. Você tem que ter um motivo a mais do que você venda. Eu vou vender porque eu preciso de dinheiro. Isso é muito raso para você se diferenciar, para você contar histórias, para você poder, na sua história, tocar o emocional de alguém. Tem que ser muito mais do que só vender. É mais do que oferta. Então você tem que entender o seu produto e como que ele pode transformar a vida de alguém, e você também tem que visualizar essa transformação na vida da pessoa. Aí, através disso, você consegue contar histórias todinhas, se diferenciar. Aí você saiu da pessoa que está fazendo oferta para a pessoa que está fidelizando com histórias.
Sim. Aí do outro lado você tem alguém que já lançou um produto. Você já pegou o produto. Aí ele fala assim, agora eu preciso de uma ajuda para alavancar as vendas, né? Alavancar as vendas deles, divulgar essas histórias. Então aí você tem que, de novo, entender a essência daquela marca, entender o que ela quer com aquele produto, como que ela quer impactar a vida de alguém com aquele produto. Porque todo produto impacta a vida de alguém. Você pega desde um simples bolo até uma Ferrari. Ela vai impactar a vida de alguém, de alguma forma. Então, aí você primeiro tem que das duas formas você vai ter que conhecer a fundo o seu produto, a sua essência, o que você quer ser com aquele produto, né? Porque você nem falou o que você quer ser quando crescer, mas a marca, quando ela crescer também, o que ela quer ser com aquele produto? Ela precisa visualizar essa transformação, ela tem que fazer parte da vida do cliente. Senão não tem história, né? Sim, é mais ou menos o que o Omo faz, né? Ele pega e fala, se sujar faz bem. Mas, cara, é totalmente o contrário do que o Panamá ensina. Não, eu falo da questão do que a marca propõe. Ah, sim. Porque, assim, ele é um produto pra limpar. E aí ele fala, não, mas se sujar faz bem. É uma visão de que a missão dele é fazer assim, curta, se divirta, não se preocupa com isso. Eu acho muito bom essa visão, porque é mais ou menos a jornada do herói, né? Que é você pegar a pessoa hoje e deslumbrar pra ela a pessoa que ela vai ser lá na frente, como ela vai ser transformada, né? E toda essa jornada. Porque as pessoas, se você pegar ela aqui depois, que nem a gente deu o exemplo do emagrecimento, né? O antes e depois, a pessoa fala, uau. Mas ainda assim, às vezes, a pessoa fala, não é pra mim. Porque quando a transformação é muito grande, ela fala, poxa, não é pra mim. Agora, quando você faz o processo de transformação, você conta essa história, a pessoa fala, uau. Um exemplo disso, a gente pegando mesmo o emagrecimento, existe mais engajamento, isso aqui é pesquisa mesmo, mais engajamento em os videozinhos de trajeto, sabe, de luta pelo emagrecimento, onde às vezes as pessoas nem chegam no shape ideal, mas tem a historinha ali, tá acordando, treinando, comendo e tudo mais, é maior do que aquela transformação bizarra, absurda da pessoa que é só um antes e depois. O vídeo contando a história da pessoa acordando, treinando, comendo a marmitinha, sofrendo, morrendo no treino lá, tudo isso tem muito mais engajamento, as pessoas gostam. E elas até torcem, elas ficam, não, você vai conseguir, que não sei o que, tal. E é engraçado, mas as pessoas, elas gostam de acompanhar histórias. E essa questão de você contar histórias, cara, da marca, eu acredito que tá acontecendo uma transformação, que eu acredito que você vai saber contar, que é os donos de empresas estão enxergando e começando a contar suas próprias histórias. É isso que eu tenho percebido e sentido. Eu tô vendo uns donos de empresa fazendo rede social, vendo uns negócios diferentes. Eles estão percebendo essa movimentação de contar histórias também? Exato. É impressionante porque quando assim as redes sociais foram criadas, elas não são um lugar para vender. Se você quer comprar um produto, você vai direto no site que você compra, ou você vai direto na loja, ou você vai no Google e procura. Quero comprar tal coisa. Estou procurando produto X. Você vai no Google direto. Quem tá nas redes sociais não tá para comprar. Ela tá pra diversão, lazer, passar um pouco do tempo, ver algo divertido, aprender, acompanhar alguém que ela gosta, que ela segue. Ela não tá ali para comprar. E aí muitas marcas estão fazendo o quê? Compre meu produto, compre meu produto. Elas estão sendo vendedor chato. Muito. Sendo que nas redes sociais, elas são feitas de histórias. Então, uma pessoa que postou uma foto é uma história, outra pessoa postou outra foto, vídeo. Então, ela está repleta de histórias. Tanto que tem os stories, que é para você postar histórias realmente que elas somem, que é para ter aquela sensação, tipo assim, eu preciso acompanhar, senão vai sumir. E vai ter outra, né? Então, elas estão cheias, repletas de histórias. E algumas marcas estão percebendo que elas também precisam contar essas histórias. Sim. Ela precisa fazer um post de venda? Sim, claro, ela vai ter que ter um produto, em algum momento ela vende, porque ela tá lá para isso, ela vende. Mas é para final de funil, né? No final de funil ou no final de uma jornada, mas em algum momento ela vai vender, ela precisa vender. Só que ela tá no lugar errado, é você vender no lugar onde ninguém quer comprar. Ah, mas tá todo mundo nas redes sociais? Sim, elas estão, só que você tem que chegar no momento lá e não ser o vendedor chato, tentar empurrar um produto. Você vai contar as histórias lá dentro dos seus produtos, da transformação que o seu produto, o seu serviço tem lá dentro, e as pessoas se identificam com essas histórias, e no momento que você postar assim, eu tenho meu produto, você fala,
fica quieto, tá aqui meu dinheiro. Eu quero esse produto. É bom. Mas, cara, como que conta? Dá pra contar uma boa história em poucos segundos? Porque você falou dos stories. Stories não é muito tempo. Dá pra fazer isso? Tem que ser muito ninja no roteiro também, né? Tem bastante. É que sim, são vários casos, né? Mas Sim. eu vou pegar, por exemplo, esses dias eu peguei no chat GPT e coloquei, eu queria ver como ficaria uma headline publicitária de alguns textos da Bíblia. Sim. Eu falo assim, você pensar uns negócios assim, tem que estar... Às vezes eu viajo também lá, eu fico, pô, mas como seria tal coisa? Como seria uma headline publicitária de alguns textos da Bíblia? Aí eu achei muito legal. Tinha um deles lá, falou assim, com apenas uma pedra e uma funda, o menino mudou uma história. Falando de Davi e Golias, Sim. total. Quem conhece a história já sabe. É muito manchete de jornal. É uma headline publicitária Sim. que falou e você lembrou da história toda, te trouxe uma memória. E foi uma frase, não foi um vídeo contando ou um filme, foi uma frase que contou a história. É claro, quem conhece a história se identifica. Quem não conhece ainda, você precisa contar de outra Mas forma. fica curioso. Fica curioso? Quem Porque que é a esse pessoa menino? fala, como assim, uma pedra e uma funda? Primeiro, dependendo da pessoa, vai falar, o que é uma funda? Ela vai começar a pesquisar alguma funda. Ou quem é esse menino? Sim. Davi? Quem é Davi? Derrotou Golias? Quem é Golias? Aí você Vai incentivou se ela aprofundando. a aprofundar, a buscar essa história. Então você tem headlines publicitárias que elas precisam despertar esse desejo da pessoa de querer saber mais. Assim, como assim, isso aqui transforma mesmo? Será que é verdade? Eu vou pesquisar, vou mais a fundo. Aí você vai encontrar testemunhos, depoimentos, fotos antes e depois, pessoas fazendo propaganda espontânea. Às vezes um amigo seu comprou um produto e tá falando pra você, cara, lá é muito bom. Aí você fala, nossa, ele contou, é bom. Aí você começa a querer comprar, né? Você me fez lembrar de uma publicidade de headline, que a headline era como uma erva me fez relaxar muito. Cara, quando eu li assim, eu falei, oi? Uma erva? Só que aí é a pegada sacada, porque todo mundo que lê já pensa em outra coisa. Como assim, uma erva que me fez relaxar muito? Tava falando da erva cidreira, que vendia em pacotinhos pra você tomar chá. E com certeza, depois que você leu, você lembrou do cheiro da erva cidreira, fervendo, da avó, da mãe, alguém que fazia o chazinho pra acalmar ali em algum momento. Eu acredito que esse anúncio, a taxa de clique foi absurda. Pela curiosidade, o gatilho da curiosidade, né? Eu cliquei sem... Eu não tava precisando dormir, mas eu só fui lá. Como assim uma erva? Agora as redes sociais estão permitindo esse tipo de anúncio? Agora, foi muito diferente essa questão. Mas, Fábio, qual que é o maior erro das marcas nas redes sociais? Você está vendo hoje, nos dias assim que você fala, meu Deus do céu, você como publicidade, você fala, Jesus... Alguém desliga o modem, pelo amor de Deus. Você tem acompanhado algumas aberrações publicitárias assim? Tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa ruim. Você pode ver. Eu falei uma agora há pouco, né? Que são as marcas que querem ser vendedor chato. Quer empurrar um produto. Isso é insuportável, é chato demais. Acham que é o Botini, né? Só que as pessoas não fazem ideia. Compre. O Botini é muito persuasivo. E quem tava assistindo aquele canal porque queria comprar, né? Ela tava interessada em comprar alguma coisa. Não, mas faz o teste. Pega qualquer vídeo do Botini, eu te desafio você não assistir inteiro. Ele é extremamente manipulador e persuasivo. Você sai com aquela Ele sensação, te envolve. eu preciso desse produto. Ele te envolve, a forma como ele fala, como ele se mexe, como ele se comunica com você, as vozinhas conversando e tudo mais. Tudo isso é estratégia. Ele é absurdo nessa estratégia de manipular a pessoa, de hipnotizar a pessoa. Eu tava vendo uma matéria que ele batia audiências de grandes TVs no canal lá, que ele fazia as promoções e tudo mais, porque as pessoas ficavam presas assistindo ele. As pessoas não compravam por conta desse poder de persuasão dele, de apresentador. Então, é um cara que sabe contar histórias na narrativa dele, né? Sim. Porque ele pega e ele faz aquela lá, Botini, que não sei o que, né? Daí ele, não, mas e tipo, vai fazendo, e você fica tipo, caraca, que da hora tal. E aí as pessoas vão tentar copiar. É o Botini da Deep Web, é muito ruim. É muito ruim. Você fala, meu Deus do céu, que vergonha alheia. E aí que eu acho que começa a sair as aberrações da publicidade, né? Aí... Você tem esses dois. Tem duas coisas, né? Todo mundo ama comprar. Isso é fato. Sim. Todo mundo quer comprar. É gostoso demais, né? Mas ninguém gosta que ninguém venda. A gente não quer. Tanto que quando você chega na loja, o vendedor já vem até você. Primeira coisa que você vem na sua cabeça, só tô dando uma olhadinha. Sim. Eu não quero ser interrompido. Eu quero andar aqui e escolher. Um dos motivos das vendas online crescer é porque você não tem um vendedor chato. Enchendo as paciências. Você vai lá, você escolhe o produto que você quer, você compara com outros, tá lá, tá fácil. Só que nas redes sociais tem muita marca, vendedor chato, que tá lá pra bater meta, tá lá pra cumprir tabela dele do trabalho, ele tá lá porque ele tem, por causa do salário, ele não tá preocupado com a transformação. Então ele é chato.
ele é insistente, ele quer vender, ele só fica fazendo anúncio de desconto, promoção, propaganda, e aí ele não vende, ele não conta histórias. Esse é um dos principais erros nas redes sociais, é gente que só quer vender. Tá lá, mas eu preciso vender. Você vai vender. Mas primeiro você tem que criar relacionamentos. As redes sociais são uma rede de relacionamento. E as marcas precisam se relacionar. Tanto que quando surgiu muito assim, inteligência artificial, automação, todo mundo pensou o quê? Perfeito, vou colocar um robozinho que vai vender pra mim. Não preciso nem perder tempo falando com o cliente. E é totalmente errado essa visão, porque você tem o que o seu cliente ele quer falar. Sabe quando a pessoa quer falar assim, então eu acordei hoje, eu tava com uma dor nas costas, sei o que, você não quer ouvir, você não tem paciência pra ouvir aquilo. Tipo, Só que às vezes num comentário daquele do cliente, poderia surgir um gancho para você vender o seu produto, ou vender um outro produto, ou fidelizar ele de alguma forma. Só que as empresas não querem ouvir, elas querem automatizar, vão automatizar tudo. E eles começaram a colocar robôs, e aí as pessoas postam lá alguma arte legal, a pessoa manda mensagem, a empresa não quer responder a mensagem, não quer responder comentário. Esse é o erro número 1. Né? Vamos dizer que o erro número 1 é querer vender forçado. O erro número 2 é não querer criar um relacionamento com seus clientes. Você tem que ouvir o que eles estão falando. Mas é absurdo. Cada comentário que não sei o quê. Claro que tem gente chata demais. Eu tenho um cliente que eu posto oferta, ele vai lá e reclama do governo. O que tem a ver, né? Ele tá descarregando um caminhão dele, no lugar errado. Sim. Então não vou perder tempo respondendo um comentário desse. Mas tem comentários que às vezes a pessoa pergunta, eu queria essa loja aqui no meu bairro. Opa, pode ser um sinal de que Sim. existe uma demanda lá. Ou tipo, não posso abrir uma loja lá, mas eu posso fazer entregas. Então, é você ouvir o seu cliente através dos comentários e das mensagens inbox. Não faz sentido. Hoje, se você for ver o tempo de tela que a gente fica nas redes sociais, é muito grande. E uma empresa não tem um tempo para responder mensagem do cliente. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, acho que esses são os principais erros, né? Eu diria que um terceiro é uma empresa não ser autêntica, que é o que você estava falando aí agora há pouco. Ela quer imitar o outro, um formato que dá certo pro outro. Tem coisas Dá uma que dão preguiça, certo. né? Tá dando muito certo, vamos copiar. Ai, que lindo, vamos fazer igual. Copia, mas não faz igual. Não tem como. Vamos mudar o roteiro aqui um pouquinho? Tem as trends, é legal fazer trend? Legal. Você vai fazer uma trend, vai imitar, vai ser a piada do momento. Vão falar, que legal, ele tá antenado com o negócio. Só que, quantas vezes você comprou algum produto porque você viu uma trend? Eu zero. Quando você lembra de uma trend, você lembra de qual produto? Eu não lembro de nenhum, porque a trend... Eu lembro da trend. Lembra da trend? Que ela é imitável. Todo mundo imita, faz igual, copia, todo mundo ri. Mas ela não vende nenhum produto, ela não cria uma história, não cria relacionamento. Ela pode até engajar, ter curtida, like, compartilhamento, as pessoas se identificar com a piada. Mas ela não se identifica com a marca. Porque a trend não é sua. Você não tá sendo autêntico. Mas eu entendi que copiar é ruim. Mas como que uma marca faz para criar sua identidade própria, então, nessa questão de contar histórias? Porque é uma parada bem difícil, lógico. Cá pra nós, precisa de um profissional decente, né? Esse negócio de, eu vou botar o meu sobrinho, eu vou lá não sei o que. Tem que ter, a não ser que o sobrinho seja um profissional que estudou, que pesquisou e tudo mais, beleza. Agora, se não for, cara, você tá botando na mão de uma pessoa uma coisa que você teve tanto trabalho de construir que ela pode destruir. E rapidamente. Sabe? Rapidamente. Porque tudo viraliza muito rápido. Então, como que faz pra uma pessoa criar suas próprias histórias? Criar essa identidade de, olha, esse é o meu público, esse é a forma como eu me comunico, como eu vou atingir e crescer. Eu vejo muito a Cacau Show e o dono da Cacau Show fazendo um trabalho assim que eu não vejo outras pessoas fazendo. Lógico, ele tá fazendo um cosplay de William Wonka, né? Ele... Mas ficou bom. Ficou bom. Ele foi fora do mercado, ele foi buscar no cinema isso. Eu achei muito genial essa questão, porque ele tá fazendo diferente das pessoas. E ele não tem vergonha de passar vergonha, né? Se vestir daquele jeito e tudo mais. Cara, eu achei incrível. E eu penso, cara, quanto tempo tem esse filme? E nenhuma empresa de chocolate pensou. Eu fiquei, caraca, então criar essa identidade, como que faz para nós criarmos uma identidade para contar histórias que realmente vende? Lembra que eu falei de diferenciação? Sim. Existe um marketing de diferenciação. Só que todo mundo pensa assim, como eu vou me diferenciar? Eu uso preto, vou postar uma foto minha de amarelo. Não é diferenciação. Você mudou a embalagem, mudou a cor, chamou o destaque, mas você não se diferenciou. Para você se diferenciar, a gente tem que ter um propósito maior.
vamos imaginar que eu sou o dono da marca, que não é o dono da Cacau Show. Ele Sim. falou um dia, eu preciso me diferenciar. Eu vendo o que é chocolate, eu vendo o que é presente, sonhos, o que eu vendo? Então ele se posicionou, né, dentro do segmento dele, para criar algo diferente. Só que a motivação dele Essa não mudança é só... de segmento da Cacau, quase ninguém percebeu, né? Que hoje a Cacau Show, ela não compete com as outras empresas de chocolate. Ela tá competindo com Boticário, com empresas de presentes. É. E ela foi pra dentro do shopping, tudo. Cara, essa mudança quase que ninguém percebeu. E foi genial, na minha opinião. Foi, e as duas marcas perceberam, né? Uma Cacau Show e um Boticário, elas perceberam que elas são concorrentes, mas elas Ficam precisam uma da juntas. outra. Então, Quase um do lado do outro. Sempre tem uma Cacau Show e um Boticário perto. Porque você vai dar o que de presente? Um chocolate, um perfume, um sabonete. Então, eles perceberam que eles são concorrentes no segmento de presente, mas juntos eles vendem mais. Tem as histórias, né? Porque eles não são um chocolate. Né? Sim. Esses dias eu ganhei de Páscoa alguns chocolates de uma marca. Gente, isso não é só um chocolate, isso é um presente. É um presente. Uma experiência, É né? uma experiência diferente. Só que para você criar uma experiência diferente, você precisa pensar além do que só vender. Né? Vender precisa, claro, precisa. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa de dinheiro. Só que para você ter uma motivação maior, para você se diferenciar, você precisa conhecer muito bem o seu produto, saber o que ele vai transformar. Você precisa realmente viver o seu produto, o seu serviço. E grandes influencers agora são os próprios donos das marcas. Tem várias marcas. Esse do Cacau Show é um exemplo. Sim. Mas você tem vários outros que mostram que os donos das marcas e da empresa, eles estão começando a aparecer mais, mostrar a cara deles pro produto. A gente falou de automação. Por um lado, você queria a marca, queria deixar tudo no automático. Por outro lado, eles começaram a perceber que isso não tem conexão com o público. O que tem conexão? Quem vê nas redes sociais, eles querem ver uma cara, querem ver uma pessoa. Eu não quero conversar com um robô, por exemplo. Eu quero conversar com uma marca. Aí começaram a fazer o quê? Personagens digitais, que nem a Lu do Magalu. Começou a aparecer personagens 3D. Por quê? Eles começaram a ter uma cara. Mas, ô Fábio, essa questão da transformação, você não acha que alguém tava muito... Uma pessoa assim que eu acho que tava muito além do tempo dela, que hoje não tá entre nós, mas faz muita falta, a Apple sente muita falta dele, que é o Steve Jobs. O tio Steve não tava à frente, porque ele se tornou uma referência da própria marca nas redes sociais, em tudo. Virou até filme a história dele, ao ponto de muita gente, por exemplo, eu não sou um fã da marca Apple, mas eu sou fã do Jobs, que o cara era genial. Você acha que, por exemplo, ele não estava à frente do tempo dele nessas questões da transformação e talvez essas pessoas perceberam tarde demais que se tornar o influenciador da sua própria marca é um negócio a ser feito? A função da publicidade é criar e despertar desejos. Então alguns desejos já estão dentro do público. Então a publicidade tem que despertar lá. Sim. Falar assim, nossa, verdade, eu queria mesmo esse produto. Ou criar. Sabe quando você tem a sensação, você fala assim, nossa, como que eu nunca tive esse produto? Como que eu nunca comprei? Eu preciso disso urgente. Então a publicidade ela precisa criar e despertar esses desejos. Steve Jobs estava com certeza à frente de Tudo. Ele não está mais entre nós, mas ele ainda continua à frente. Muito. É impressionante. Porque todos os produtos que ele tem, não foi lançado mais nada novo. Depois que o Steve Jobs morreu, só foi atualizado. Não foi lançado algo tipo, criaram algo novo. Sim. Só tá atualizando, tá melhorando. Mas que nem a gente tava falando assim de criar os personagens. Algumas marcas começaram a criar personagens 3D para a marca ter uma cara. Porque ninguém queria colocar a cara, queria colocar a Lu do Magalu 3D. Todo mundo começou a fazer personagens 3D. Só que chega um momento que você fala assim, eu não quero falar com um personagem 3D, eu quero falar com alguém. Um ser humano, né? E tanto se você for ver, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo de igrejas. Tem igrejas muito grandes que elas têm um número de seguidores. Mas o pastor tem mais seguidor que a igreja. Porque a pessoa não quer ver a igreja, ela quer ver o pastor. Quer conhecer mais o ser humano, né? O ser humano, a pessoa quer o ser humano, ela quer se identificar com pessoas. Aí, é ótimo a automação? Precisa ter, com certeza. Mas você não pode. Ela tem que ser uma ferramenta para você estar próximo do seu público, né? Para você entender. E esses empresários que estão colocando a cara deles à frente é porque. Não, eles falam assim: não quero pagar um influencer. Você pode investir num influencer para ele patrocinar a sua marca. Mas aí essa questão do influencer, eu acho que
as pessoas estão percebendo, apesar que eu acho que eles deveriam ter percebido lá atrás com a Friboi, quando trouxe o Roberto Carlos, sendo um cara que não comia carne pra fazer propaganda de carne. Teve vários exemplos aí. Mas será que não é porque, por exemplo, teve vários influencers que foram presos, que tiveram problemas na justiça e que acabou denegrindo bastante a imagem? Será que as pessoas, elas começaram, não por conta de dinheiro, contratação e tudo mais, mas começaram a temer essa questão da imagem do influenciador? Porque muito influenciador, ele não tem assessoria de imprensa, ele não tem um preparo psicológico para representar uma marca muito grande, porque é um cara que estourou do nada. E ele não é um artista de cinema, ele não é uma atriz de uma novela e tudo mais que já tem um preparo, já sabe, é polido, que não sei o quê. A gente viu o... Nossa, me fugiu o nome agora. Aquele rapaz que batia falta, Luva de Pedreiro. Nossa, explodiu e começou a ter vários patrocinadores, não sei o quê. Às vezes dava uns 5 minutos, ele abriu uma live e ele falava tanta groselha que, nossa, as pessoas ficavam assim, Jesus amado. Porque não tinha preparo. Não tinha uma questão... Será que não é o medo também de você alinhar a tua marca com uma questão pessoal da pessoa e de repente ela vai lá e apronta alguma coisa, dá um chilique, vaza alguma coisa dela que vai prejudicar a marca? Tem tudo isso aí. A gente falou de aproximar do público. Aí, que nem eu falei, existe automação. Beleza. Pessoal, agora vamos criar um personagem 3D? A pessoa começou a querer associar. Não, vamos... A pessoa tem que ver alguém. Vamos investir no influencer. Tem influencers ótimos, que, né, merece mesmo, que ajudam muito a marca. Mas aí as marcas começaram a perceber que é isso que exatamente o que você falou. Alguns influencers, eles têm uma vida que não estão de acordo com os valores da marca. Mas quem é a pessoa que pode falar realmente dos valores da marca? O dono da marca, o criador da marca. Por isso que está crescendo muito, muito rápido os próprios criadores da marca sendo os seus próprios influencers. E você não é refém da pessoa, né? Você não fica refém de uma pessoa que não vive os seus valores, mas você tem o diretor, que nem você tem vários, né? O cara da van também, você fala, por que ele tá parecendo figura, tanto? Né? Ele parece tanto. Ele é o Lex Luthor brasileiro, você sabia, né? Do bem ou do mal, não sei, mas eu gosto dele. Sim. E ele representa a marca. As pessoas se identificam com ele, compram o produto dele. Ele não tá pagando. Pode pagar influencer? Pode, claro. Pode investir no personagem 3D? Pode. Pode automatizar? Pode fazer tudo. Só que as pessoas ainda querem se relacionar com pessoas. Mas isso não significa que a emoção, ela ainda vende mais do que a razão? Ela vende, mas as duas precisam caminhar juntas, né? Você tem que ter a emoção e a razão juntas. Porque senão você fala assim, eu vou emocionar o cliente agora. Eu vou lá e faço uma campanha, um anúncio, a pessoa até chora. Só que daí ela fala, preciso comprar esse produto porque eu nunca comprei. Ela compra, daqui a pouco bate a razão, ela, por que eu comprei isso? Comprei na emoção. Tanto que o Brasil... ela pega a raiva de você, né? Aí ela pega a raiva, pega a palavra do mãe do asco, né? Ela pega asco da marca. Porque ela se arrepende de ter comprado o que ela comprou na emoção. Comprou no impulso. Se ela tivesse usado a razão, ela não teria comprado. Então, mas na construção da história, então é mais importante o personagem ou o conflito? Porque quando você traz no contar a história o conflito, ele puxa mais essa razão. Quando você puxa mais o personagem, você tá puxando a identificação, a emoção. Então você acredita que o conflito vai trazer mais essa questão racional? Ou você acredita que é possível equilibrar conflito e personagem ao ponto... Aí a gente tá falando do Nirvana da propaganda, né? São poucos que acertam isso, né? Que o cara... nossa, que propaganda, né? São as propagandas inesquecíveis. São exatamente essas. Eles precisam caminhar junto. O conflito, o personagem. Eles têm que caminhar juntos. Realmente, é o que você falou, é exatamente isso. É o Nirvana. É o Nirvana. Tem que saber chegar nos dois. Porque, por exemplo, assim, eu tava até vendo um exemplo, né? Eu falo assim, qual que é o conflito? Aí eu pego no comercial, vou aproveitar, vou pegar nesse conflito aí, né? Tipo, um pai que não sabe escrever. Aí eu falo, vou fazer um comercial que eu vou emocionar agora. O pai que não sabe escrever, vendo vídeos na internet, aprendendo a escrever o nome do filho pra colocar no presente de Natal, na noite de Natal. Cara, até arrepia. Fala assim, se eu visse um comercial desse, eu chorava. Sim. Só que, e o personagem? O personagem, ele, me identifiquei com ele. Mas peraí, o que eu vou vender com isso? Então, é um conflito, você trouxe um problema, mas não vendeu. Precisa vender em algum momento ali, né? Então você tem uma história que você cria identificação, você cria um personagem muito forte, tem um conflito, mas não tem uma venda. Sabe? Tipo assim, você emocionou tanto, mas não vendeu. Então, tem que saber equilibrar nos dois ali, entre o conflito e o personagem. Porque o conflito, você vai identificar um problema. Opa, aqui é o problema, eu me identifico nesse problema. E o personagem? Opa, sou eu nessa história.
Quando você identifica os dois, aí é muito mais fácil você contar essas histórias e de você fidelizar também, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. A propaganda que emociona, ela é diferente da propaganda que transforma. O ideal é a propaganda que transforma, então, e não só a propaganda que emociona. Ela precisa Seria... transformar. Que nem, eu peguei só esse entendi. exemplo. Se eu tivesse um pai aprendendo a escrever o nome do filho para dar no presente, emociona. Sim. Mas o quanto ela transforma? Aí eu posso falar assim, se o meu produto ajuda o pai a escrever, ou se eu tenho alguém que vai lá e escreve para ele, eu tenho um produto com emoção, eu tenho os dois. Então elas têm que caminhar juntas também. Entendi a transformação e a emoção. Acho que tudo que transforma também já emociona, né? O problema é quando só emociona, né? E não traz a transformação. É tipo o filme triste que todo mundo morre no final, né? Que tipo assim, você fica tipo, é diferente de você assistir tipo A Procura da Felicidade, que meio que te transforma quando você assiste e fala, caraca, olha tal. É diferente, né? Do que o filme que só te fica, tipo, acaba com o teu final de semana. E você fala, meu Deus, eu não quero mais sair de casa. Eu acho que tem essa diferença, né? A propaganda em si. Mas eu acredito que muitas pessoas, elas pecam muito pelo emocionar só. Elas estão esquecendo dessa questão de transformação. Ou senão elas pecam no excesso da transformação, prometendo que faz um monte de coisa e tudo mais. São poucas publicidades que a gente vê que realmente promete, entrega, emociona, mas transforma. E você tem essa questão. Não é porque tá todo mundo muito apelativo, porque é tanta propaganda, é tanta divulgação, que as pessoas, às vezes, por querer atenção, fica apelativo. Acaba ficando. Aí elas vão partir pras trends, porque chama atenção, e aí ela quer fazer o que tá todo mundo fazendo, ela perde a autenticidade. E infelizmente tá assim na internet, a gente começa a ver, eu falo na internet quando a gente tem mais contato, né? Sim. Mas você tem muitas marcas que você percebe que elas estão desesperadas para vender, elas não sabem o que fazer. E aí você tem, por outro lado, uma pessoa super criativa, que criou um comercial, um anúncio que emociona, mas não soube vender. E o outro tem uma venda muito boa, mas não soube impactar com a emoção. Então, a gente tá falando de humanas, né? Então não dá pra falar assim, faça isso que vai dar certo. Né? Tudo é uma questão de identificar o produto, conhecer o seu produto, fazer teste, identificar o seu consumidor, né? É tudo você vai fazendo, tá tudo em constante mudança. Então, algo que você fizer hoje, fala assim, tá incrível, tá bombando. Já se prepara pra fazer algo diferente, porque muda rápido. Tá tudo mudando, né? Mas, que nem você tá falando isso, eu lembrei, eu tava assistindo Pesadelo na Cozinha e o Jacan, ele tava conversando porque ele percebeu que o restaurante tinha 1 milhão de pratos e tudo muito difícil, muito demorado pra fazer. Aí o que ele fez? Ele falou assim, qual é o teu foco? Qual é o teu carro-chefe? É esse. Esse prato demora quanto tempo pra ser feito? 40 minutos. Imagina você ir comer num lugar e demora 40 minutos. O que ele fez? Esse é o prato principal. O resto é porção, é belisco, é salada, coisa que sai rapidinho. E aquilo eu achei tão transformador. Ele não é um chefe de cozinha, mas era o que um publicitário ia orientar a dona do restaurante a fazer. Foca no teu carro-chefe e distribui pratos que são mais rápidos e mais práticos de fazer e fortalece, porque eu gosto de assistir e depois pesquisar como ficou. O restaurante virou referência em São Paulo naquele prato. Porque todo mundo que vai comer lá sabe que vai levar 40, 1 hora pra ficar pronto. Mas tem petisco, tem a porçãozinha, que é rapidinho e tudo mais. E só essa mudança do cardápio transformou o restaurante. Um restaurante que já era para ser teoricamente conceituado, porque carrega história, é um restaurante de comida regional, então tem toda essa questão de história, mas pecava na entrega. Demorava a ponto de pessoas irem embora sem comer porque demorava demais. E essa é uma pequena mudança, a viradinha de chave que transformou o lugar em um ambiente de referência. É uma estratégia da Disney, que ele entendeu a estratégia e não copiou, né? Ele fez algo adaptado pro negócio dele. Que na Disney tem um grande problema, é as filas do parque, os brinquedos. Só que até você chegar na sua vez, tem alguns brinquedos, tem algumas coisas que você assiste, vê, interage. Então é como se você já tivesse entrado no brinquedo. A sua experiência começa na fila, né? Então, na espera ali. Tanto que tem marcas, que nem a própria Apple, quando ela vende o produto, o vendedor que te atendeu, mesmo que vai lá pegando estoque, que fecha o pedido para você. Porque muitas empresas falam assim, eu quero só vender. Aí o que ela faz? O cliente provou tudo lindo, eu comprei, eu quero. Agora você vai lá naquela fila, uma filona. Triste. Aí você faz o quê? Qual é a sua experiência? A sua experiência é da hora que você entra até a hora que você sai,
com o produto. Uhum. E elas se preocupam com momentos. Tipo, eu quero só vender. Ah, tá na fila, deixa ele lá agora, só pagar. Mas aí que tá, se a pessoa fica na fila, ela tem a possibilidade de se arrepender enquanto tá ali. Ainda dá tempo. E de repente ela deixa. A gente percebe isso porque naquelas lojas de grande departamentos e tudo mais, você vê a quantidade de produtos que ficavam naquele corredorzinho supermercado. abandonados porque a pessoa desistia de comprar. E carrinhos abandonados de e-commerce também acontece por causa disso. Porque Olha as aí. pessoas não se preocupam com a jornada do cliente. Uhum. Ela tem que ser do começo até o final. Você vendeu, começou a vender pra ela, da hora que ela chegou, você ainda tá vendendo pra ela até a hora dela ir embora. E você quer continuar vendendo pra ela também. Então é a experiência do cliente, ela é do começo ao fim, né? Agora, Fábio, me responde uma coisa. Um produto ruim, pensa num produto porcaria, aquele produto terrível, uma boa história salva esse produto? Nada salva um produto ruim. O produto ruim, é questão de tempo pra ele Pra ele cair. Pra ele cair, sumir, deixar de vender, a marca acabar. Ah, mas Porque- cá pra nós, a gente já viu grandes propagandas, grandes publicidades de produtos bem duvidosas que sumiram, todo mundo ficou com raiva, mas todo mundo comprou pra descobrir. A TechPix, por exemplo, é uma câmera horrível. A propaganda dela era muito boa, cara. Era forte. Era muito forte. Todo mundo lembra até hoje da TechPix e falava que era a melhor câmera digital do Brasil. Que ninguém nunca viu ninguém que tenha. todo mundo que teve reclama, fala, nossa, Reclama. aquela câmera era muito ruim. Horrível. Mas era um produto Uhum. que tinha uma publicidade muito forte e vendia-se muito nessa questão do marcar a publicidade. Então, essa questão da publicidade muito forte, muito bem preparada, então tem data de validade. Tem. Você pode vender muito, arrebentar de vender. Uma Vai vez chegar só. um momento que acabou. E se a sua marca é só aquilo, acabou, você causou prejuízo pra muita gente. Mas se você tem outros produtos, você vai queimar todos os outros produtos por causa de numa propaganda ruim. Você sabe que o produto não é bom, então você tem que melhorar o seu produto. Sim. Porque qualidade é obrigação. Que eu falei, gosto muito dessa frase do Pedro Superti, que qualidade é obrigação. Você tem que vender um Cara, produto de me qualidade. dá uma canseira quando você vai perguntar quais são os seus diferenciais. Não, o meu diferencial é que o meu produto é com qualidade. Que nem outro dia eu vi o cara falando assim, não, porque o meu produto tem nota fiscal. Não é diferencial nenhum. Ele falou, mas como assim? É o obrigação mínimo. fiscal. Como? O meu produto tem nota fiscal, tá legal, você tá fazendo certo, tá, mas e o diferencial? Você fica, se você se arriscar, ficar, e o diferencial? Tá, mas entendi, mas e o seu diferencial? Vai Acho que chegar um você momento que fica não 2 tem. dias lá e não tem. E É triste isso, cara, se vou parar pra pensar, né? Essa pergunta é uma pergunta que prende muita gente. Vai chegar um momento que a pessoa vai parar ali. Diferencial. Eu falo assim, como assim meu diferencial? Ela acha que são diferenciais. Porque você tem assim, você já reparou que todo cliente bem atendido fala pra 5 pessoas. E todo cliente mal atendido fala pra 50? Sim. Tá tudo Posta. relacionado. E posta. Então, a gente tá relacionado a expectativas. Querendo ou não, o ser humano tá ficando cada vez mais exigente. Ele começa Sim. a criar expectativas e ele cria uma régua. Então você tem lá dentro do seu que você prevê, você quer ser atendido, você tem o abaixo do esperado, tem o nível esperado e acima do esperado. Você só indica alguém quando ela tá acima do seu esperado. Só que como que as marcas vão identificar como que é acima do esperado? Elas vão ter que ver todo o mercado, lançar coisas novas o tempo todo. Aí que nem, legal, eu vou lá na loja, tem estacionamento na frente da loja. Chegou um ponto que eu falo assim, estacionamento é obrigação. Eu tenho onde estacionar meu carro. Sim. Não, temos ar-condicionado. Ar-condicionado é o mínimo. Um som de qualidade. Daí o som tem que ter música. A loja é cheirosa. Tá, tem que estar cheirosa. Então a gente começa a criar expectativas muito grandes para as lojas. Então o ser humano mesmo cria essas expectativas. E aí, sempre que acontece algo acima daquilo que a gente está esperando, é onde ocorre a indicação. Só que as marcas não sabem como que vai ser acima do esperado, porque ela não sabe o que o cliente está esperando, porque ela não ouve o cliente. Não pesquisa, Não pesquisa, não percebe, né? não quer ouvir, ela quer automatizar para vender mais. Eu tava Mas vendo não quer isso. uma empresa que a pessoa tava falando assim, tinha um mezanino, né, de atendimento. E a pessoa fala assim, às vezes vem cliente aí que a gente até esquece que ele tá lá no mezanino. Como assim? Esqueceu o cliente lá. Quer dizer que se deu a hora de ir embora, você vai trancar o cliente lá em cima e não vai Tá ver? entendendo ele? Não, você tem que perceber o cliente, tem que deixar o ambiente agradável. Ah, mas ele tá quietinho lá fazendo alguma coisa. Tá, mas você sabe como que tá? Tá precisando de alguma coisa? Bebeu alguma coisa? Oferece, conversa. Faz com que ele se sinta agradável ali. Lógico, respeitando o espaço, respeitando o momento e tudo mais. Mas não ao ponto de você esquecer
a pessoa, né, que tá dentro do teu estabelecimento ali, né? É terrível. Mas assim, eu queria saber, Fábio, qual foi a campanha mais difícil que você já criou, que você fala assim, nossa, fiquei careca quase com tanta dificuldade nisso daí. Eu já fiz muita campanha difícil, cara. Tá difícil esse lado. É muito difícil, cara. Tem o difícil, né? A gente fala assim, difícil. Tem o difícil da complexibilidade. Difícil de ruim, tem que ser denso, assim. Tipo assim, eu tenho a complexibilidade do negócio. Então, por exemplo, tem cliente que é muito técnico, específico, B2B. Ele vende produto para laboratório, é produtos específicos. Sim. Ele tem a dificuldade de você falar a linguagem ali. Dificuldade técnica, né? Dificuldade técnica. Tem como partir pro emocional? Tem, porque quem compra é uma pessoa. Então você vai usar argumentos que vão estar relacionados à emoção da pessoa que compra. Do tipo, Sim. redução de custo, melhor performance, coisas que o comprador tem a dificuldade bacana, mas técnica. Por exemplo, vender pra médico deve ser o caos. Porque todo médico, cara, como que emociona um médico? O cara lida com coisas assim, pesadas todo dia. De coisas que vão facilitar a vida dele, né? Sim. Que nem muitas empresas procuram redução de custo. Você às vezes fala redução de custo, né? Zorinho brilha, né? Performance, alta performance. Aí você fala assim, opa, né? É o produto que eu preciso para o fornecedor que eu preciso para minha marca. Então, o B2B tem a dificuldade técnica. E tem a dificuldade do cliente que não entende. Que é um cliente chato. Esse é. Que é que você tá falando para ele o que ele precisa fazer, ele não quer fazer. Você fala pro cliente, viu? Responde as mensagens do inbox. A gente tá fazendo anúncio, né? Tá bombando, tá tendo engajamento, tá tendo curtido, comentário, mas ninguém responde os comentários. Se ninguém vai responder o comentário, daqui a pouco ninguém quer comprar mais. Sim. Mas também tem o empresário carentão. Que você faz o anúncio, a publicidade, e ele quer conversar com todo mundo nos comentários. Também tem esse... Ele parece o carente, ele fica dando coraçãozinho, ele comenta, ele não sei o que, brincando. Que você olha e você fala, meu Deus do céu, como assim? Tipo, tá carente, quer um abraço? Porque a pessoa quer ficar lá tudo comentando. Também é um negócio que tem que dosar, né? Tem que dosar ali. Até mesmo eu acho que é muito deselegante você comentar com o perfil pessoal, às vezes, do perfil de uma empresa, principalmente se você tá criando um porte maior da tua empresa. Porque as pessoas vão querer seguir você, e se você não tá disposto a ser uma pessoa pública, isso pode ser uma faca que pode cortar pros dois lados, né? É o perigoso. Exato. E quais são os maiores erros, assim, das empresas que você vê que tenta fazer a publicidade por conta própria? Sabe, o caseirão mesmo, assim? O caseirão. É meu filho, é o sobrinho, é o primo, alguma coisa assim. Eu conheço alguém que conhece alguém que faz um negócio pra mim aqui. Qual que são os maiores erros? A internet trouxe muito disso, é muito fácil hoje em dia. Você fala assim, eu quero fazer tráfego pago, quero fazer anúncio. Aí eu vou lá, digito lá no Google, vou encontrar vários cursos gratuitos, pagos, vídeos tutoriais no YouTube ensinando a fazer, então todo mundo é expert. Sim. Aí quando a marca, às vezes ela quer otimizar, ela fala assim, eu não quero gastar, não quero investir, não tenho dinheiro, eu quero pegar, eu vou lá fazer. Aí eu pego, faço o quê? Aí ela começa a agir por conta, ela começa a pegar muita referência, ela não tem nenhuma. Então o que ela faz? Ela começa a dar tiro para todo lado. Então ela não tem uma estratégia certa para falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui funciona. Então o lado ruim da empresa querer fazer tudo sozinha é exatamente isso. Você não tem a referência e agir no achismo. Nossa, eu gosto isso mais é disso. terrível. Meus clientes gostam disso, mas se você nunca fez uma pesquisa, nunca ouviu um comentário, não lê os comentários, você não tem... Como que você sabe disso? Não, porque meus clientes gostam. Às vezes, por exemplo, achismo. O vídeo dá certo, então a gente só vai fazer vídeo. Sério? Tipo, só vídeo agora? Você acha que agora a sua rede social virou YouTube agora? Você vai fazer só vídeo? Tipo, não vai ter uma foto? Você não vai mostrar? Porque o ideal mesmo, quando a gente para pra pensar, a pessoa entrou na tua rede social, pum, bateu o olho, em 30 segundos ela tem que saber o que você oferece. Sim. Senão, tá alguma coisa errada na tua rede social. E quando você só coloca vídeo, é praticamente impossível. A não ser que você seja o rei da thumbnail, que você consiga demonstrar pelas thumbs ali o que você oferece como empresa. Porém, a gente sabe, quando é caseirão, a pessoa bota a fotinha com menos cara torta do vídeo ali e segue o jogo, né? Não tem essa percepção e tudo mais. Mas outra coisa que eu acho que você poderia trazer para nós de conhecimento a gente sabe nos bastidores que às vezes a pessoa só criou o produto, não teve uma motivação, ela só acreditou que aquilo vendia, não tinha uma história épica, extraordinária sobre aquilo, né? Mas
você acredita que toda empresa deveria, pelo menos, pensar ou criar alguma coisa assim para trazer essa percepção para o cliente e tudo mais? Porque senão parece às vezes que todo empresário tem um filme por trás, né? Uma história de cinema que um dia alguém vai falar, vamos fazer um filme sobre esse cara, porque... E na verdade, de repente, a pessoa só fala assim, pô, gostei desse produto, vou fazer que eu acho que vai vender. E foi. E deu bom, vendeu. Então, assim, mesmo sendo essa pessoa que não tem história nenhuma, ele só achou legal e falou assim, vou vender. Ele precisa criar essa história? Teve um vídeo que eu vi uma entrevista de uma mulher que pintava tecidos no Jô Soares. Não sei se você chegou a ver um vídeo desse. E ela tinha vários tucanos. Ele, tô vendo aqui que a senhora pintou vários tucanos. A senhora gosta de tucano? Ela, odeio. Ela falou assim, pintei tanto tucano na minha vida que eu não suporto mais. Ele, pois é, que pergunta boba. Ela fazia pelo dinheiro, nitidamente fazia pelo dinheiro. Ela não queria fazer aquilo. Mas era uma senhorinha, então, tipo assim, ela foi tão chata, tão rabugenta, que eu acho que eu compraria dela porque é o personagem dela. Sim. Ela pinta o quadro lindo, mas ela é chata, mas tipo, é um personagem. Funcionou pra ela. Muito. Né? Mas não quer dizer que vai funcionar pra mim. Se eu for rabugento, eu vou perder cliente. Então, cada um tem a sua essência, né? Então, pode acontecer de algum momento alguém falar assim, puxa, eu nunca sonhei em fazer isso, comecei a fazer, deu certo. Viralizou, bombou. Em algum momento, essa pessoa vai ter que parar, recalcular a rota e falar assim, é isso que eu quero pro meu futuro? Pra minha marca? Eu vou continuar trabalhando com isso? Eu vou continuar com esse produto? É isso que eu quero? É isso que eu quero comunicar na minha marca? Em algum momento ela vai ter que parar. Sim. Se ela falar assim, eu me vejo trabalhando com isso daqui a alguns anos. Ah, não, eu estou fazendo isso aqui só por dinheiro. Então para. Começa a fazer algo que você realmente acredita. Porque senão você vai estar vendendo um produto que você não acredita. Você vai se passar por mentiroso, usado, vai pegar muito mal, vai dar algum problema. Né? Se você está vendendo algo que você não acredita. Sim. Então, pode ser que deu muito certo. Né? Eu mesmo... Mas pode te derrubar lá na frente. Vai te derrubar. Que nem quando eu comecei, você deve até lembrar. Na minha carreira, eu trabalhava com propaganda, usava a palavra propaganda. Propaganda é um termo ruim, porque hoje se associa propaganda com... Negócio chato, né? Folheto, uma coisa chata, insistente. Sendo que a propaganda só fala do produto. A publicidade vende conceitos. Eu falei, não, eu quero ser um publicitário, eu não quero ser um propagandista. Né? Porque a propaganda, se você pegar, por exemplo, um anúncio de uma máquina de lavar, ele vai falar assim, máquina de lavar, tantos litros, design, não sei o que. Você vai propagar informação. Só aquilo. E a publicidade vende um conceito. A mesma máquina de lavar, eu falo assim, a sua máquina de lavar lava a sua louça enquanto você se diverte com a sua família. Sim. O conceito atrás disso. Eu falei, eu quero ser um publicitário. Então, em algum momento eu tive que recalcular, né? Eu trabalhava com panfletagem, eu trabalhava com folheto, banner, fazia material impresso só. Em algum momento, né, a gente começou a perceber que o marketing digital estava crescendo. Falei, eu quero isso pro meu, eu vou me especializar nisso. Então, a gente tem que estar sempre calculando, em algum momento a gente vai ter que ver se vai continuar ou não. Fábio, você percebe que algumas empresas elas pisam na bola. Eu vou dar um exemplo pra você que eu acredito que vai ser muito importante. Bombril. Cara, é palha de aço, mas a marca ficou tão poderosa ao ponto de a marca se tornar o produto. As pessoas falam, compra um Bombril. Só que nós também sabemos que lá no meados do início dos anos 2000, o Bombril resolveu parar de fazer tanta publicidade e tudo mais. Aquele rapaz que fazia as propagandas acabou saindo e veio a Solan, que entrou no Big Brother e tudo mais, e tinha aquela novela que tava bombando, que eles fizeram um comercialzinho parecido com aquela novela que entrava os bombrilzinhos, tá vendo? As esponjinhas assim dançando, panelas e azulejo, parte assadeira, passou limpo. E tipo, dançando. Olha, cara, faz 20 anos isso, você lembra da música. E explodiu e engoliu grande parte do mercado da Bombril. Então, a pessoa dormir no ponto, por maior que ela seja, ela corre o risco de perder mercado se ela não entender que ela precisa estar sempre ali, né? E os comerciais da Bombril eram incríveis, né? Eram muito bons. E era simples, era um cara... Era o primeiro youtuber do mercado, né? Que era um fundo preto. Ele falando ali. Simples, mas perdeu essa questão de tá ali, aparecendo. Aí uma pessoa olhou e falou, vou aproveitar. E a Solan foi lá e roubou o mercado. Pegou. E até hoje a Bombril não consegue recuperar esse mercado, essa fatia, porque a Solan veio e ficou. Até hoje ela se não me engano, ela ainda é patrocinadora do Big Brother. Olha o tamanho do programa. É o programa que mais é rentável para a emissora Globo.
Então, olha a oportunidade que a Bombril perdeu por dar uma relaxadinha na divulgação, na publicidade. Aí a gente vê a importância da publicidade, né, Fábio? Sim, a importância de você, principalmente, manter a constância, né? Porque você... Às vezes a pessoa se pergunta, eu quero vender mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer anúncio. Tá, mas para fazer anúncio eu preciso de dinheiro, eu preciso vender mais. Ela fica naquele impasse. O que eu faço? Eu preciso de dinheiro para anunciar ou eu vou anunciar para ter dinheiro? Ela fica naquele... ciclo, né, da dúvida. Ciclo da dúvida. E eu começo por onde? Você tem que começar com o que você tem. Então, se é uma empresa pequena, uma marca pequena, vai ser você fazendo. Você vai pegar o seu celular, vai gravar você, vai fazer suas fotos. Começa com o que você tem. Conforme você vai melhorando, começa a colocar gente especializada, contratar uma agência, um profissional, para te ajudar. Porque vai chegar um ponto que você não vai ficar fazendo tudo sozinho. Exato. Você não vai se preocupar com caixa, com marketing, com não sei o quê. Você fica numa área, você vai ter uma equipe trabalhando. Então, quando eu falo assim de você recalcular, é você pensar na sua empresa, na sua marca daqui a alguns anos. Em algum momento você vai ter que começar? Sim. Começou pequeno? Sim, não tem problema nenhum. Mas é esse recalcular e se atualizar. Então tem muita gente, que nem a gente falou da sua lenda Bombril, eu falo assim, é uma marca consolidada e outra veio e roubou o mercado. Como que pode? Sim. Ou você tem o Google e você tem o TikTok. O TikTok roubando espaço do Google, mas eles nem se concorrem diretamente. O TikTok não é pesquisa. Só que o Google começou a perder relevância em alguns termos de busca, porque as pessoas estão procurando as coisas sendo influenciadas no TikTok por vídeos e vídeos curtos de produtos. Aí ela fala, eu não vou pesquisar o que eu quero comprar, eu já vi que eu quero, já decidi que eu quero comprar lá, vendo. Então, se o Google pode estar sendo ameaçado, quem dirá uma empresa pequena que está começando agora. Nossa. Algo. Então, não achar que a pessoa é imbatível. Você tem exemplos enormes, Kodak, todas as empresas que quebraram, Kodak, verdade. Blockbuster. Então, pode surgir a qualquer momento algo muito incrível que vai quebrar você. Né? Então, todo mundo está sujeito a isso. Mas é você estar constantemente se atualizando e buscando as informações do seu público, sobre o seu produto, conhecendo o seu produto. Então, assim, será que meu produto ainda vai ser útil daqui a tempo? E fazer também, de repente, você encontrar um melhor amigo. Por exemplo, Coca-Cola e Pepsi. Elas não são rivais. Elas são melhores amigas. Porque se você for ver, tem uma pesquisa aonde tinha só Coca-Cola e ela vendia ali um X. Aí fizeram a pesquisa de acrescentar a Pepsi. Dobrou as vendas das duas. Não achou que ia dividir a venda de uma, não. Exato, dobrou. Porque não importa, vai continuar vendendo. Burger King com McDonald's, você repara que sempre são próximos uns dos outros. Porque a rivalidade deles impulsiona a venda. As pessoas acabam consumindo mais produtos deles por conta da rivalidade. Eu sinto um pouco de saudade das propagandas de rivalidades deles, que eram sensacionais. Mas muitas pessoas, olhando o consumidor comum, assim, final, ele acredita às vezes que até são rivais. Mas se você parar e olhar, analisar friamente, por que eles sempre estão próximos um dos outros? Por que você vai lá na garrafa, na máquina lá, tem a Coca e a Pepsi uma do lado da outra e tudo mais? É por conta dessa busca. A busca de estar próximo deles impulsiona a venda deles, porque é um divulgando e impulsionando o outro ali e acabam crescendo juntos, né? É porque ali você não tem mais escolha. Eu tomo um refrigerante ou não? A escolha é eu tomo Pepsi ou Coca? Exato. Você diminui as escolhas do cliente, né? E às vezes a pessoa pega e fala assim, só tem Coca. Aí ela vai fazer o quê? Ela pega uma água, pega um suco. Agora não, tem Pepsi e tem Coca. Ela começa a optar por um ou pelo outro, né? Então é legal essa questão, até o Burger King com o McDonald's, né? Você tem Burger King, você tem o BK, né? E você tem o Mac. E você acaba optando pelos dois e você às vezes até esquece do resto da praça da alimentação. A escolha não é sobre o lanche, é qual dos dois você vai escolher. Então é bem interessante essa persuasão que eles utilizam, né? Porque às vezes, no final, os caras estão rindo de nós ali, porque eles são estratégicos nessas coisas. E como não ser só mais uma propaganda passando na timeline? Nessa questão de storytelling. A gente entendeu várias informações aqui sobre a questão da publicidade, da estratégia, das informações para você ser mais magnético na publicidade. Mas assim, quando você tá passando na timeline, é muito rápido. É uma roladinha para cima, você já sumiu. Então como que faz para chamar a atenção ali e... Bum. E tem alguma estratégia, alguma coisa que exista assim? Tem estratégias de design, que são relacionados a cores, a quantidade de texto. Porque é a primeira coisa, você está deslizando. Você viu um negócio com uma cor muito forte,
O seu olho já incomoda, você já passa. Ou então eu vi muito texto, não quero ler. Sim. Então tem algumas técnicas relacionadas a design para você chamar atenção ali. Então, quanto mais impactante a imagem, menos texto, você vai acabar atraindo a atenção ali. Tá? Isso falando um pouquinho de design. Sim, sim. E aí tem outras técnicas que é você realmente usar a headline correta. Então é a frase que você coloca. Não adianta eu querer contar a história todinha da empresa num post. Né? Ali vai ter que ser aquela frase que vai falar assim, eu quero comprar. Ou então, tipo assim, o que é isso? Porque despertou curiosidade, você vai atrás do perfil, você vai entrar para descobrir um pouco o que é, para você ver se aquele produto é para você. Mas ela tem que despertar o interesse, geralmente nos 3 segundos, né? Que dá o tempo de você fazer aquele movimento com o dedão, de passar. Então, os vídeos, os 3 primeiros segundos são essenciais para prender a atenção mesmo. Ele tem que ser algo chamativo. Mas também não adianta a pessoa querer chamativo, fazer um vídeo com a camisa florida e com uma melancia na cabeça, que eu vou fazer algo diferente. Você não tá se diferenciando, você tá pagando mico. Você não tá representando sua marca, você não tá vendendo, não tá fazendo nada. Tem uma propaganda que os caras estão fazendo assim, que a pessoa chega assim, é porque o fulano de tal pediu pra mim gravar, e a pessoa toda desconcertada, toda estranha assim, e parece que ela tá passando vergonha, fazendo algo ridículo pra divulgar alguma coisa. Eu vi pastores fazendo isso, e eu acho tão ruim. Porque, tipo assim... Não tem aquela autenticidade no negócio. E acaba o vídeo, você nem lembra. Você tem que assistir de novo pra saber, pra entender. Porque é tanta informação. É o cara falando errado, é a pessoa por trás insistindo pra ele continuar fazendo, que você acaba não entendendo o que aconteceu ali. Fica igual aos funcionários. Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. Ele não tá feliz, dá pra ver na cara, então não tá contando a história correta, né? Isso aí é verdade. Fábio, o cliente, ele tem razão ou ele atrapalha às vezes? O cliente tem as suas razões. Ele nem sempre tem razão. Né? Basicamente, você pode pensar, imagina você é o vendedor, você chegou lá, você pegou o trânsito, você dormiu tarde por causa da faculdade, acordou cedo, você tá trabalhando num negócio que você ainda não quer e tá lá, dando o seu melhor para vender. O cliente chega chato lá, reclamando, briguento, porque a vida tá no jeito que ele não queria, e ele desconta todo o estresse dele no vendedor. Então o cliente nem sempre tem razão. Sim. Não, mas eu quero o produto do meu jeito. Tá, mas não é do seu jeito. A empresa não vende produto do jeito que outra pessoa quer. Se você for pegar, por exemplo, a gente falou do Mac. No McDonald's, ele não vende um lanche customizado para a pessoa porque ela pediu. Se existir uma tendência no mercado, falar assim, não, agora todo mundo gosta de peixe. Lança o McFish. Mas não foi porque alguém ficou insistindo porque queria peixe. Sim. Então, nem sempre o cliente tem razão, não. Ele tem as suas razões. Ele vai chegar lá, ele pode descontar o estresse dele, ou ele pode descontar toda a tristeza dele também ali. Então... Nem sempre. E também, nem todo vendedor também tem razão, né? Então acho que nenhum dos dois ali tem... É um ponto de equilíbrio. Tem que ter um ponto de equilíbrio ali. Se o vendedor também não gosta de trabalhar na função, ele também não deveria estar ali. A empresa deveria enxergar isso, porque ela está representando a marca dele. O RH, né? O RH. Mas pode acontecer ele falar assim, poxa, é o meu momento, ser vendedor, não quero isso, mas eu vou dar o meu melhor. Tem esse tipo de vendedor. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo, já lembra do nível do esperado, né? Você quer ser bem atendido e pagar um bom preço. Mas nem sempre o cliente sabe também o que ele quer. Então, às vezes ele chegou na loja, não sei o que eu quero. Eu tô dando uma olhadinha, às vezes ele é sincero, eu não sei o que eu quero. Mas tô com vontade de comprar hoje, sabe? Tipo assim, ou você, por exemplo, chegar numa livraria, tô precisando de um livro, quero ler um livro, mas não sei ainda qual livro. O vendedor pode fazer toda a diferença ali, né? Sim, então, muito. O cliente não tem razão, nem sempre. Ele fala assim, não sei o que eu quero. Ele tem razão do quê? Ele não sabe o que ele quer ainda. Então cabe ao vendedor mostrar para ele um produto, entender o cliente para mostrar. Um dia eu cheguei na loja, eu tava com uma camisa polo, aquelas camisas normais assim de gola. Queria uma camisa de gola redonda. E o vendedor me empurrando só a camisa polo. Cara, eu quero camisa de gola redonda, foi bem específico. É vendedor de YouTube que ele vê os vídeos e fala, olha a pessoa como ela tá se vestindo. Então não é porque eu tava com uma camisa de gola polo que eu queria uma camisa de gola polo. Eu fui bem específico, eu quero uma camisa de gola redonda. E ele não sabia vender uma camisa de gola redonda. Meu Deus. E tudo bem, passa aqui no momento. Mas tem dia que você não quer, precisa de um vendedor. Você fala, eu quero lá escolher o que eu quero. Então, tem momentos que o cliente também ele não sabe o que ele quer e ele pode realmente atrapalhar a venda? Pode, mas às vezes ele nem sabia o que ele queria, então você não tem venda ainda, né? A venda vai acontecer só depois que você identificar o que o cliente quer e você oferecer o produto certo para ele. Legal. E eu queria perguntar para você, pra gente estar finalizando, Fábio. Qual conselho você daria pra galera que tá começando na publicidade, já que você tá aí há tantos anos na publicidade? Na publicidade? Na publicidade. São vários conselhos, hein? Acho que teria. Tem bastante. Acho que assim, para quem tá começando na área, quer trabalhar nessa área de publicidade, fique na área de publicidade. Não fique focado só em propaganda fazer tudo, em si, né? em fazer tudo. Foque realmente em contar essas histórias.
A gente precisa de boas histórias, as pessoas querem ouvir boas histórias e a publicidade ela vende conceito, e para você vender um conceito você precisa ter uma história. Ela precisa de uma história. Então, cada vez mais a gente percebe que nas redes sociais, não tem mais para onde fugir, né, de redes sociais, elas têm que ter essas histórias. Então, para quem está começando a publicidade, já se pega nessas histórias. Lê bastante, né? Leia bastante, se informe bastante, esteja antenado. Posso fazer trend? Pode fazer trend. Tá todo mundo liberado para fazer trend. Mas não vicia, né? Também. Mas não vicia. Lembra que você tem que ser autêntico. Vender aquilo que a sua marca está vendendo. Se você é um profissional que está atendendo uma marca, ou se você é um contratado, ou se você é o dono do seu negócio e você quer vender algo ali, seja autêntico. Aquilo que você criar tem que ser com a sua cara, com a sua essência. Não copie trends, crie trends. Crie os trends, ou crie os seus conteúdos. Né? Você só pode contar como você conta uma história que emociona. Quando você vive aquela história na sua mente primeiro. Né? Eu posso contar histórias minhas aqui que te emocionem, mas se eu contar a história de outra pessoa, não vai ter o mesmo impacto. Sim. Porque eu sei como contar, porque eu vivenciei. Então o cliente a sua marca tem que vivenciar o seu produto, entender bem o seu cliente, para poder começar a contar essas histórias. Então, quem está começando na área de publicidade, está estudando para trabalhar nessa área, pense nas histórias. As pessoas querem as histórias, ninguém quer ofertas. Você quer transformação, e a transformação se conta com histórias. E, cara, daqui uns anos, vamos lá, daqui 15, 20 anos, como você acha que essas histórias estarão sendo contadas? Em naves e carros? Carros voadores? Carros voadores? De volta para o futuro. E é engraçado que a gente já viu vários memes disso, né? Fala Sim. assim, há anos atrás a gente estava imaginando que hoje estaríamos com carros voadores. E hoje temos dancinhas no TikTok. Triste. É triste de você imaginar isso, Sim. né? Mas existe realmente uma tendência muito grande na inteligência artificial, está sendo aí. Só que automação, inteligência artificial, tudo isso aí são ferramentas para você entender o seu público e oferecer um bom produto para o seu público. Pode usar planilha de Excel, pode usar inteligência artificial, posso usar ChatGPT, posso usar imagem generativa, posso usar qualquer ferramenta, mas ela tem que me aproximar do público. Sim. Eu tenho que, com essas ferramentas, entender o que o meu público quer para eu poder saber o que eu vou oferecer para ele, para gerar essa transformação para ele. Porque eu não quero vender uma vez só, né? É caro vender uma vez só. Sim, muito. É mais barato você vender várias vezes para a mesma pessoa. Porque um cliente bem atendido vai ser, né? Não é só bem atendido, é um cliente satisfeito. Ele vai sair falando para outras pessoas, ele vai fazer propaganda espontânea, ele vai postar porque ele quer. Olha, comprei o produto X. Fala assim, nossa, eu nem paguei para ele falar sobre isso aí, ele tá fazendo porque ele amou mesmo. Então, para você ter essa transformação na vida das pessoas e elas fazerem a propaganda espontânea, você precisa entender o que o cliente realmente espera. Então, se eu for falar assim, existem várias ferramentas? Existe, milhares. Como que eu vejo o marketing daqui a alguns anos? Eu vou, numa visão bem otimista, eu vejo que as pessoas vão usar todos os recursos que elas têm à disposição. Não sei fazer uma arte, mas você sabe lá usar uma ferramenta de IA e criar uma imagem. Sim. Posso postar uma frase? Você tem o Canva. Você tem algum jeito de fazer. O problema que eu acredito que tá acontecendo é as pessoas ficarem escoradas. Por exemplo, o Canva. A pessoa vai lá e bota o logo e só. Ah, já fiz a arte. Não, você não fez a arte, mano. Você botou um logo, sabe? Que nem, por exemplo, copy. Eu sou profissional de texto, eu entendo sobre escrever. E eu já falei várias vezes, porque as pessoas acham, coloquei um promptzinho lá, o ChatGPT vai me entregar uma copy. Não, ele vai te entregar um texto informativo. Toda a questão emocional, persuasão, toda aquela jornada que você atravessa com a pessoa pra emocionar, isso só um ser humano consegue fazer. Só. Pensando, entendendo. Por quê? Ele vai entregar aquilo que você pediu. Agora, ele não entende o que há por trás. Ele não entende o teu cliente, o teu consumidor, para que ele possa te entregar um texto. Só que as pessoas acreditam que, coloca lá o textinho e tudo. E eu tenho até pessoas que eu atendo que, se você pegar o texto, a copy do ChatGPT que a pessoa faz, e o texto que eu faço, nitidamente, por mais que teoricamente é parecido, porque a pessoa copiou o meu texto e jogou lá e pediu pra formular outro texto, você percebe que quando sou eu escrevendo e quando é o ChatGPT. Por quê? Porque o meu texto tem alma. Eu estou literalmente conversando com o meu consumidor. Diferentemente do ChatGPT que está informando as informações solicitadas no texto, do texto ali, do prompt. Então, as pessoas precisam aprender a utilizar como ferramenta, mas muitos estão usando como muleta. Sim. Sabe? De escorar literalmente no negócio ali, e coloca o logo, não sei o que, não edita, não muda a cor, não faz nada. E aí fica tipo, poxa,
E é esse eu acho que é o medo dessa geração nova preguiçosa, de eles ficarem tão reféns das inteligências artificiais que eles não são capazes de criar de verdade, sabe? Eu tava vendo um neurocientista falando que o ser humano hoje é a geração mais burra da história. E eles estão perdendo a capacidade de cognição. Que é aquela questão assim do tipo, por exemplo, ele fez um exemplo, ele foi numa escola, o cientista foi numa escola e ele deu 1,5 metro de corda e levou a criançada pra sala, pra quadra e falou assim, vão lá e começam a medir. Mede a tabela, mede a quadra e não sei o que. As crianças, elas não tinham a capacidade de entender que era 1,5 metro, faz 1,5 metro, soma, 1,5 metro, soma até dar. Ah, tem que medir a tabela, pega uma cordinha, uma pedrinha, marra, joga, pum, pendurou, mede. Não tinha essa capacidade. E aí ele falou, isso é muito preocupante, porque foi essa capacidade que permitiu que nós, seres humanos, evoluísse como pessoas na sociedade que vivemos. E hoje, os jovens e adolescentes perdendo essa capacidade de raciocinar e projetar soluções para problemas na nossa frente, vai fazer com que, cara, fique muito perigoso o nosso futuro. E a publicidade, eu acredito que pode correr esse risco. Eu tô errado ou eu tô viajando? O que você acha, cara? Perfeito. Corre o risco e também é uma fase assim, se a pessoa não pensa, as pessoas precisam pensar. E conforme a gente tem ferramentas, a gente começa a pensar menos. Porque eu tenho ferramentas que pensam por mim. Realmente, a gente começa a deixar de lado a criatividade, o raciocínio lógico, muitas coisas. É um assunto que a gente pode se aprofundar um dia só sobre isso. Muito. É muito legal. Mas se for ver no lado da publicidade, você tem pessoas que pensam menos. Porque já tem ferramentas prontas. Template pronto, IA pronto, tudo que era pronto. Aí eu vejo algo que custa para eu comprar, eu falo, não, mas lá eu tenho pronto. Então, a gente começa a pensar menos. Aí quando você pensa menos, o que você faz? Você vive de trend. Sim. Porque eu quero criar uma ideia inovadora que vai engajar no meu perfil. Trend. Exato. Dancinha. Então, é um lado perigoso das pessoas não pensarem, e o nível da publicidade, da gente ter comerciais incríveis no passado, começar a não ter mais comerciais incríveis, começar a diminuir. Ou pelo simples fato das pessoas não pensarem. A gente precisa pensar, precisa ouvir o cliente, eu preciso ter ideias baseadas no que o cliente fala, no que o cliente precisa, né? E para poder trabalhar esses conceitos da publicidade, de poder, como que eu vou despertar um desejo, se eu não sei nem quais a possibilidade de um desejo que teria ali, né? Cara, e pra saideira agora, vamos pra encerrar. O que ainda te emociona na publicidade, Fábio? Com certeza são as histórias. As histórias ainda emocionam. Você falou do comercial lá de perfume. Sim. Cara, eu olhei show de lágrimas. Eu falei, que comercial foi esse? E não vendeu o produto, só aparece no final o produto. Nada. Você fala, é a marca. Porque aquela história, ela emocionou. Tem histórias que podem fazer você rir, outras podem fazer você se emocionar, mas as histórias, todas que acontecem de transformação, histórias de humor, todas essas histórias é o que a gente lembra. Você não lembra, se você for, por exemplo, numa palestra, você vai lembrar de vários trechos, mas você vai lembrar quase de todas as histórias que a pessoa contou. A pessoa começa a conversar, ela fala assim, então, esses dias eu tava pensando, parece que o cérebro já vira uma chave e fala assim, opa, vem uma história aí, vamos prestar atenção. E ela memoriza muito mais essas histórias, porque na nossa cabeça a gente vai criando personagens, vai criando um roteiro, e aí você já fica, e aí, quando que vem a transformação? Então, o que emociona mesmo é ver anúncios que têm histórias. Que coisa mais chata, vendedor insistente, não dá. Mas quando você começa a ver histórias acontecendo, e a gente fala histórias, a gente sempre visualiza um comercial falando. Mas como eu falei, você pode ter frases contando a história. Você pode ter um post, simplesmente uma foto. E eu gosto assim, quando eu falo que dá pra resumir tanto com palavras uma história, que se eu pegar assim, eu consigo resumir a história todinha do cristianismo em 2 palavras. Ele vive. Se ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, se Jesus vive, eu posso... É para isso que existe toda a igreja, por isso que tem tantos seguidores. Por causa de 2 palavras. Ele vive. Né? O cristianismo tem porque as pessoas acreditam que Jesus ressuscitou e vive. Então, 2 palavras contam toda uma história de uma Bíblia inteira. Sim. Por que eu não vou achar que na minha marca palavras também não vão contar histórias? Elas vão contar. A imagem fala mais que 1000 palavras? Fala. O vídeo fala mais que foto.
Então eu tenho que combinar todos esses elementos, entre texto, foto, imagem. Eu acho que as pessoas têm que botar a cara mesmo, têm que fazer stories, têm que fazer as coisas, têm que criar coisas novas, têm que explorar coisas novas. A gente até falou aqui, marcas concorrentes podem se unir. Então saiu do óbvio. Então não sou mais um concorrente, não quero mais olhar para ele. Vamos se unir. Influencer, tem influencer queimando filme, mas tem influencer bom, posso ajudar? Criar coisas novas. É você conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente e inovar, não ter medo de errar. Mas ser autêntico, para não ficar fazendo trend, porque essas trends ninguém vai lembrar de você. Seja autêntico, faça... o negócio tem que ser a sua marca, tem que ser com a sua cara. Tem que ser você, né? Tem que ser você. A pessoa quer comprar de uma pessoa, ela quer ser atendida por uma pessoa. Quando você entra no chat e tem um bot, você percebe que é um bot, a primeira coisa que você coloca, falar com o atendente. Eu quero falar com alguém. Né? Então, o ser humano tem necessidade de falar com pessoas, de conviver com pessoas, porque as pessoas conhecem necessidade de pessoas. As ferramentas todas que existem são para auxiliar isso, né? Perfeito. Galera, esse foi Fábio Campanhol. Ele é publicitário, pai, ele também é filho, ele também é irmão, e ele é um cara que veio nos contar sobre essa questão de histórias. Como que faz histórias vender? Ele trouxe o exemplo de Jesus. Eu quero finalizar aqui com um exemplo também de um cara muito, muito legal que você pode ler, que é a Odisseia, o livro fantástico, extraordinário, que pode transformar a sua vida, porque ele traz a essência de qual é o seu lugar no mundo. E assim como o filósofo Cristo nos trouxe essa percepção da vida, e com uma única frase ele conseguiu até hoje fixar na nossa memória essa questão de histórias e também de motivações, porque ele foi líder de um movimento, ele foi uma pessoa que trouxe essa questão do movimento, da energia. Não tô falando da energia em si, da questão das pessoas, assim, energia positiva. Não, eu falo da energia de potência, de fazer com que as pessoas se movimentem, que as pessoas saiam do lugar. Como ele fez isso, a gente teve ali no livro da Odisseia uma história incrível, que eu não vou contar pra você, eu vou deixar você pesquisar e você procurar, aonde ele trouxe uma das maiores indagações da história, que é: qual é o meu lugar? Será que eu estou no meu lugar certo? Um homem que estava ao lado de uma deusa, foi prometido a imortalidade e prazeres infinitos, e mesmo assim ele preferiu a vida de mortal no lugar dele. Vá lá e conheça essa história. Fábio, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Eu aprendi bastante, cara, com a tua companhia aqui. E eu espero que a galera lá que tá nos assistindo também possa ter curtido e aprendido muito. Quer deixar um recadinho para nós finalizar? Nossa, a gente falou tanta coisa já, né? Mas eu queria agradecer o convite aí. Fiquei emocionado aí. Geralmente eu tô nos bastidores, a gente trabalha com produção de foto, vídeo e arte. Eu tô sempre nos bastidores e hoje eu tô aqui na frente. Começa a alegria aí. Perfeito. Galera, um beijo no teu coração e até a próxima. Falador.